Fala galera, então hoje 17/4 fazendo esse vídeo aí porque a estabilidade no Zoom não permitiu a gente continuar nele, então vou fazer até rapidamente aqui para ver se posto antes que a aula acabe e talvez eu deixe separado a parte da igreja. Vamos lá. A gente então está no capítulo 5 de História 1, na página 57, e a gente estava falando sobre o Brasil colônia, né? Administração colonial, e depois a gente iria falar sobre o papel da igreja, né? Talvez eu até finalize aqui, comece, né, e termine a falar sobre a administração colonial, e a parte do papel da igreja eu deixo para um outro vídeo para simplificar aí, né? E até para agilizar o envio desse conteúdo para vocês, para que a gente não fique sem fazer nada. Então, deixa eu só ver aqui o tempo, a hora, beleza. Então, a gente já viu que os portugueses chegam aqui no Brasil em 1500, não chegam por acaso, a gente já discutiu isso um pouco, né? Essa ideia de que foi por acaso é uma ideia praticamente já superada. E a ideia de que os portugueses sabiam que o Brasil era uma nova terra e não as Índias está bem explícita na carta do Pero Vaz de Caminha, e em várias outras análises nós chegamos a essa conclusão de que o mais certo, né, era de que Portugal sabia que essa não era as Índias coisa alguma, não eram as Índias coisa alguma, né, de que essa era uma nova terra. Então, só que nos 30 primeiros anos após a descoberta, as Índias ainda eram, digamos assim, a menina dos olhos de ouro, ou a galinha dos ovos de ouro, né, de Portugal, porque era lá que era a fonte das grandes especiarias, das mais valiosas, né, como a pimenta, como o cravo, enfim. Então, as Índias eram um centro, né, da economia para Portugal, era de lá que eles tiravam, né, a principal fonte de recursos para a manutenção do Estado português, e como eles não encontraram riquezas imediatas no Brasil, eles focaram nas Índias, só que ao longo do tempo, né, principalmente após 1530, Inglaterra e França também vão passar a concorrer com os portugueses nas Índias, e aí isso vai baratear o preço das especiarias na Europa. Portugal vai perceber que era necessário encontrar uma outra alternativa que compensasse a perda de capitais do comércio de especiaria nas Índias. E, além disso, o Brasil passa a ser alvo de invasões estrangeiras, sobretudo dos franceses, que questionavam o Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal pensa, a partir de então, a efetivar um projeto de colonização do Brasil, já que as Índias não estavam dando tanto dinheiro, digamos assim. Então, isso já mostra, né, o papel do Estado português como agente da economia, né, e como também um acumulador de capitais que pudesse financiar, né, todo esse projeto de colonização e de conquista ultramarina, né. Então, essa, pelas análises mais recentes, é a principal diferença em relação à colonização inglesa, né. Antigamente se dizia que a principal diferença entre a colonização ibérica, portuguesa e espanhola, e a colonização inglesa era que tradicionalmente a portuguesa e espanhola era de exploração e a inglesa era de povoamento. Essa é uma ideia que ainda é usada, mas cada vez menos, e que está em praticamente desuso. Por quê? Porque a gente não pode considerar que o Brasil foi só uma colônia de exploração, porque os portugueses vinham para cá, construíam igrejas que demoravam mais de 100 anos para terminarem de ser construídas. Né? Então, havia um interesse também, obviamente, deles ficarem aqui, deles permanecerem. Então, não era apenas colônia de exploração, além de outras coisas que a gente poderia considerar. As análises mais recentes tendem a considerar aí que a principal diferença, né, que teria determinado as outras diferenças em relação às colônias ibéricas e às colônias inglesas, foi que, no geral, as colônias inglesas foram realizadas por particulares, por pessoas com seus próprios recursos que saíam do seu país, da Inglaterra, para colonizar outras regiões. Enquanto a colonização ibérica e espanhola, a colonização ibérica, portuguesa e espanhola foi realizada pelo Estado, né? Era o Estado que estava promovendo, que estava patrocinando essa colonização. Então, Portugal, que patrocina o processo de colonização do Brasil, né, quando ele percebe que as Índias não são mais tão lucrativas.
quando ele também percebe que o Brasil estava sendo alvo de invasões estrangeiras. Até então, né, o Brasil era apenas, digamos, fornecedor de pau-brasil, né, de uma árvore que era muito utilizada na época para fazer tingimento de tecidos. E quem fazia esse trabalho de extração do pau-brasil eram os índios, né, que faziam isso através do escambo, ou seja, através da troca. Os portugueses ofereciam produtos para eles como pente, espelho, e em troca os índios levavam as toras de pau-brasil até o litoral, onde essas toras eram embarcadas nos navios que ficavam atracados nas feitorias que foram construídas no litoral, para então seguir para a Europa. Vocês devem estar ouvindo aí o galo cantando, né? O Napoleão, mascote da aula. Mas vamos lá. Então, esse comércio de pau-brasil ele não era algo que fosse sustentável, né? Pelo contrário, era obviamente uma riqueza que iria decrescer à medida que à medida que fosse mais explorado, o pau-brasil ia se tornar escasso. E aí Portugal precisava de uma fonte maior de capitais, de uma fonte crescente, não de uma fonte decrescente. Então Portugal pensa o quê? A partir da decadência do comércio das Índias, que a melhor opção é colonizar o Brasil e não ficar só extraindo o pau-brasil, ok? E aí como que vai ser montado esse projeto de colonização que a gente vai ver, ok? Só para a gente então usar o slide aí, período pré-colonial, monopólio sobre o ouro africano, né? Não havia conhecimento sobre o ouro no Brasil, isso só no final do século XVII, em grande quantidade, né? Comércio de especiarias com as Índias, inexistência de metais preciosos de produtos rentáveis no Brasil, porque o pau-brasil, embora fosse interessante, não era altamente rentável. Monopólio do extrativismo do pau-brasil através do estanco. Esse estanco aí não é o escambo da troca, não. O estanco é o monopólio que o governo português dava a alguns comerciantes para extrair o pau-brasil e levar para Portugal. Isso a gente chama de estanco, esse monopólio. Okay? Mão de obra indígena não era escravizada, era através da troca, do escambo, e a presença de franceses, né, no Brasil por conta do que eu falei, né? Houveram invasões francesas no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, porque os franceses questionavam o Tratado de Tordesilhas. E expedições de guarda-costas, né? O governo português enviou algumas expedições de guarda-costas aqui para o Brasil para impedir invasões estrangeiras. Mas é só imaginar, só dar uma viajada pelo aquele Google Terra, ferramenta Google Terra, eu não sei falar em inglês, né? Que mostra o litoral, a vastidão do litoral brasileiro. Então, tomar conta dele hoje, com as tecnologias que nós temos, já é difícil, imagina naquela época, ok? Então, vou seguir o slide, depois talvez eu volte aqui, porque eu acho que esse slide não vai falar sobre a igreja. O contexto econômico da época, qual era, né, da colonização do Brasil? Era o contexto do mercantilismo, né? Ou do capitalismo comercial, ou seja, era uma economia pré-capitalista ou até capitalista, só que capitalista no sentido, né, de que a principal fonte de riqueza para essa ideia mercantilista é o comércio, ok? Além de outras características, como, por exemplo, a manutenção de uma balança comercial favorável, uma outra grande característica do mercantilismo. Para eles, para a doutrina mercantilista, para o contexto do mercantilismo, tem que se manter uma balança comercial favorável. Uma outra característica é o pacto colonial, né, que é a ideia de que a colônia só pode comprar e vender de sua metrópole, porque a função da colônia é complementar a economia da metrópole. Metrópole aí não é uma grande cidade, metrópole é o país colonizador, então Portugal era a nossa metrópole, né, e nós éramos colônias de Portugal. Então, eles eram a nossa metrópole, nós éramos a colônia deles. E a nossa função era complementar a economia deles, né? Uma outra característica do mercantilismo é o monopólio comercial. Era comum que o rei estabelecesse que algumas atividades, como por exemplo a extração do pau-brasil, fosse monopólio, né, de quem quer que ele achasse que devia ser. O intervencionismo estatal, né, como eu já falei, é o Estado que se coloca como agente da economia, como acumulador de capitais. Então isso é uma coisa interessante aí, inclusive para quem gosta mais de política, né, de discutir, de tentar entender a dinâmica política recente do Brasil.
Isso remonta já à época colonial, porque o Brasil colônia já nasce com uma forte intervenção do Estado. É o Estado que gere a economia, é o Estado que patrocina o processo de colonização, é o Estado que patrocina o processo de acumulação de capitais. Então, há um forte intervencionismo do Estado na nossa realidade, né? E isso deixa uma marca, né, na história recente. Embora tenha se passado já muito tempo dessa época, né, ainda há uma contribuição desse intervencionismo do Estado na economia. Protecionismo alfandegário, né, é uma outra característica do mercantilismo, quando os países que adotavam as práticas mercantilistas tentavam o tempo inteiro proteger os seus mercados dos produtos importados, né, geralmente aumentando os impostos de importação. E a balança comercial favorável, como eu falei. Agora, a colonização de fato do Brasil vai se iniciar após 1530. De 1500 a 1530, como eu havia dito, é o período que a gente chama de pré-colonial ou pré-colonizador, né? Onde não há efetivamente um projeto de colonização, a extração do pau-brasil, porque o foco é as Índias. Mas, à medida que as Índias entram em decadência e o Brasil passa a ser alvo de invasões estrangeiras, Portugal pensa, então, em montar um projeto de colonização. Que se deu por conta desses três fatores aí enumerados no slide. Concorrência de outros estados modernos na exploração do Brasil, principalmente França, descobertas de metais preciosos nas colônias espanholas, né? Enquanto os portugueses estavam aqui engatinhando no Brasil, na América Espanhola já havia sido encontrado ouro. Então, os portugueses também imaginaram que no interior do Brasil possivelmente também tem ouro. E isso também foi um dos fatores que estimulou os portugueses a colonizar efetivamente o Brasil, estabelecer o domínio efetivo sobre o Brasil. E a decadência do comércio português no Oriente, nas Índias, okay? Por conta da concorrência inglesa. E aí eles, né, os portugueses, vão pensar em colonizar efetivamente o território. E o primeiro cara que teria iniciado isso foi o Martim Afonso de Souza, né, que teria sido o cara que montou o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil, lá na capitania do que é hoje São Paulo, que se chamava a capitania de São Vicente, ok? Então, eu já sei, né, que o próximo estágio da história do Brasil é o desenvolvimento de colônias, né, de colônias que eram administradas, que eram de particulares e não administradas diretamente pelo Estado. Porque o rei de Portugal vai encontrar qual alternativa para colonizar o Brasil? Doar as terras para particulares que tivessem interesse em ir para o Brasil, nobres, né, poderosos que tivessem interesse em ir para o Brasil para colonizar o território, para investir, para fazer dele um território rentável. Okay? Então, o Estado ele acaba sendo o grande agente da economia, o grande acumulador de capitais, mas ele reconhece também a sua incapacidade de administrar todo esse território colonial e por isso que ele passa a particulares. Nem se toda a população portuguesa quisesse vir para cá e ocupar, daria conta, né? Então, eles dividiram o território, o governo português dividiu o território em 14 longas faixas de terra e doou esses territórios para pessoas que quisessem vir para cá para produzir o que o Estado queria, que era cana-de-açúcar. Essas pessoas não iriam vir para cá para produzir o que elas quisessem, né? Elas tinham que atender os interesses do Estado. É o Estado que é o agente, né, econômico. Embora incapaz de promover todo o processo, ele acabe transmitindo essa função a particulares. Ok? Aqui a gente tem uma espécie de charge, não é? de cartoon, sei lá, né? Onde se faz uma provocação em relação à atuação do Estado na economia, né? Então tá assim, ó, mas o Estado não vai entrar com uma graninha, né? O cara tá olhando lá o contrato da capitania de São Tomé e aí ele pergunta, mas o Estado não vai entrar com uma graninha? Aí alguém fala, negativo, estamos desestatizando o Brasil, né? Então, isso deve ter sido produzido na época do governo Fernando Henrique ou numa época em que o Brasil tenha se preocupado muito com essa questão
da privatização das empresas estatais, né, como a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, e com outras que também se fala em privatizar. Mas é uma charge, é uma imagem, não é, que remonta à época já colonial, quando Portugal era o grande agente da economia, mas incapaz de fato acabava transmitindo a particulares, que muitos não tinham, inclusive, capacidade de fazer isso também. E aí por isso que as capitanias hereditárias foram um empreendimento, digamos assim, mal sucedido. Por quê? Porque nem todos os donatários tinham recursos nem interesses para sair de lá de Portugal, vir para cá para o Brasil para montar a empresa açucareira. Empresa aqui não é empresa de parede, de concreto e tal, no sentido físico, mas o sistema, não é, do engenho da cana-de-açúcar, a grande fazenda e tal. Ok? Então, capitanias hereditárias eram 15 lotes entregues a 13 donatários, né? O Martim Afonso de Souza, se eu não me engano, ficou com 2 capitanias, a do Maranhão também, né? E por isso que são 15 lotes a 13 donatários. 2 documentos oficializavam a transmissão dessas capitanias hereditárias, a carta de doação e o foral. Né? A carta de doação legitimava a posse, era o documento que transmitia aquele território para uma determinada pessoa, que fazia com que esse território fosse transmitido hereditariamente. Então, Martim Afonso de Souza recebe uma capitania do rei e deixa essa capitania para o seu filho, ela é hereditária. Só que a posse da terra legítima é do Estado. O Estado, a qualquer momento, o rei, a qualquer momento, pode tomar essa capitania de qualquer donatário, com indenização ou sem. O legítimo dono é, então, o Estado. Ok? E isso pode ser útil para que depois a gente fale de uma diferença aí de análise que é importante, porque antigamente se comparava o Brasil colônia, a Europa feudal, e isso gera uma série de problemas, depois a gente talvez volte nisso aí. O foral era um outro documento que oficializava a doação da capitania hereditária e que estabelecia os direitos, né, e, sobretudo, os deveres dos donatários. Os donatários recebiam a capitania, mas eles tinham deveres. Eles tinham que dividir o território em sesmarias, eles tinham que fundar vilas, eles tinham que, enfim, atender uma série de requisitos exigidos pelo governo. Também existiam os governos locais, né? A gente vai ver melhor depois, né? O sistema da administração colonial, que tem um esqueminha na página 60, né? Da apostila de vocês, do livro 1, História 1, página 60, tem um esqueminha que mostra aí como é que era a administração colonial. Né? Você tinha o governador-geral, depois você tinha outros 3 cargos, e depois, enfim, depois eu vou falar disso porque o governo-geral ele é criado pelo insucesso das capitanias hereditárias. Antes eu vou falar o porquê dessas capitanias hereditárias não terem tido sucesso, ok? Então, o sistema de capitanias hereditárias teve um fracasso parcial do sistema, como diz aí no slide. Por quê? Né? Porque, simplesmente, como eu disse, muitos donatários não vieram para cá receber essas terras. E muitos não tinham capitais suficientes para comprar mudas de cana-de-açúcar, comprar escravos, para montar todo o sistema, né, do engenho açucareiro. E aí não vinham, não investiam, e muitos que vinham e investiam não tinham o retorno que achavam que teriam, né, porque a colônia era muito distante de Portugal, porque os recursos a serem investidos eram muito elevados, porque havia constantes ataques indígenas, enfim, por uma série de fatores, a maior parte das capitanias não deu certo. 2 capitanias prosperaram, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, ok? Uma capitania lá no norte e uma capitania no sul. Existem análises mais recentes que destacam também a atuação da capitania da Bahia, né? Mas na historiografia tradicional vai destacar aí a atuação dessas 2 capitanias apenas, Pernambuco e São Vicente. Porque eram também capitanias de donatários que tinham dinheiro, que tinham recursos, né? E que tinham crédito junto a bancos holandeses para fazer empréstimos para reinvestir na produção açucareira, ok? Agora, o donatário que recebia a capitania, ele tinha que estabelecer o sistema de sesmarias, ok? Que era doar lotes de terras para sesmeiros, para pessoas que também
pudessem ocupar o território. A coroa e os capitães cediam terras a particulares. Os lotes das capitanias eram chamados de sesmarias. Os donatários das sesmarias eram chamados de sesmeiros. Essas terras eram compradas a um preço relativamente baixo. O sesmeiro era nobre ou possuía influência junto à corte, então não era um Zé Ninguém. O donatário era geralmente um nobre importante, né? Porque para receber uma capitania tão grande do rei tinha que ter uma importância. Mas os sesmeiros não eram nobres tão eminentes, mas tinham que ter uma relativa condição de nobreza, ok? E isso é uma das razões também que fizeram com que o Brasil perpetuasse, né, essa concentração de renda, a manutenção de certas famílias no poder desde muito tempo, desde épocas coloniais. Outra charge aí, né? Não podemos errar novamente. Aí tem um projeto governador geral, né? Os brasileiros vão acabar falando francês. Então, o que essa charge está querendo provocar aí, né, é de que os portugueses criaram o governo geral, né, para tentar realmente manter o Brasil enquanto colônia de Portugal diante das invasões estrangeiras que persistiam e ameaçavam, né, o domínio português sobre a colônia. Ok? Então, a gente fala depois sobre o governo geral, porque eu não estou olhando aqui a questão da lógica do slide e da lógica da apostila. Então, a questão indígena e o papel da igreja, eu vou deixar então para falar no outro vídeo, ok? E vou falar aqui do governo geral, porque eu não estou achando nenhum slide aqui que fale do governo geral. Então, o governo geral foi criado, né, esquece o slide. O governo geral foi criado em 1548 pelo governo português, justamente porque ele percebeu que a capitania de Pernambuco e São Vicente eram as únicas que estavam prosperando, das mais de 10 que existiam. E aí, para tentar fazer com que as outras capitanias também prosperassem, né, o governo português instituiu o governo geral entre as duas capitanias, ou seja, lá na Bahia, né? Porque a Bahia está justamente entre Pernambuco e São Vicente. Para fazer com que esse governo geral estabelecesse um domínio maior sobre o Brasil, um controle maior sobre o Brasil, né? E também para fazer com que as capitanias em torno de Pernambuco e São Vicente também prosperassem, ok? Foi estabelecido um sistema administrativo, né, onde você tinha o governador-geral. Esse governador-geral nomeava 3 pessoas, né, o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor. Provedor-mor para cuidar da questão da arrecadação de impostos, né, da questão financeira. O ouvidor-mor para cuidar da questão da justiça. E o capitão-mor para cuidar da segurança, ok? Abaixo desses estavam os donatários das capitanias hereditárias e os governadores de cada capitania, que eram nomeados pelo governo, né? Nas cidades e abaixo de tudo isso, né, o esqueminha está na página 60, existiam as câmaras municipais, que é como se fossem a Câmara dos Vereadores, só que não eram, né, pessoas que eram eleitas pelo povo, eram geralmente 6 pessoas, né, que eram escolhidas por sorteio, e 6 pessoas que tinham que ser homens, né? Homens chamados inclusive de homens bons. Né? Por quê? Porque tinham que ser homens cristãos, né? Cristãos católicos, ok? Não podia ser protestante, embora nesse momento o protestantismo ainda, né, não se tem notícia de que ele tivesse chegado no Brasil. Tinham que ser os chamados cristãos velhos e tinham que ser de uma condição financeira bastante razoável. Então, esses 6 homens bons, poderiam ser escolhidos, então, para o comando das câmaras municipais que iriam administrar a cidade e que tinha como função cuidar da cidade, da limpeza, enfim, da administração da cidade, ok? Então, essa é a estrutura política aí da colônia que vai ser criada com o governo geral para tentar fazer com que as outras capitanias melhorem. Vou parar por aqui para já enviar o vídeo e no próximo a gente tenta ir com um pouco mais de calma e de forma mais clara, porque esse foi feito improvisado aqui para a gente não perder a aula de hoje. Beleza, galera?